Marcos, capítulo 3. Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. E outra vez entrou na sinagoga. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão! E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Tácito e Cássio Dio escreveram que o imperador Vespasiano curou uma pessoa com uma mão deficiente. Tácito escreveria assim: Um dos plebeus de Alexandria, conhecido por ser cego, prostou-se de joelhos e implorou, soluçando por uma cura para a sua enfermidade. Suplicou Vespasiano que se dignasse a molhar os seus olhos e rosto com cuspo. Outro, com uma mão doente, pediu que o César lhe calcasse com a planta do pé. Imediatamente a mão voltou ao uso e o dia brilhou para o cego. Os que tiveram presentes ainda hoje o relembram quando nada ganhariam com a mentira. Cássio Dio escreveria assim: O próprio Vespasiano curou duas pessoas, uma com a mão murcha e outra cega, que veio a ele por causa de uma revelação em sonhos. Ele curou uma pisando a sua mão e outra cuspindo nos seus olhos. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar. E seguiu uma grande multidão da Galileia e da Judeia e de Jerusalém e da Idumeia e da além do Jordão e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco, para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus! Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolo, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demónios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotas, que o traiu. Observemos este quadro onde estão assinalados com um asterisco os apóstolos com relevância na narrativa, isto é, aqueles que intervêm na ação ou no diálogo de cada evangelho, e não aqueles que simplesmente são nomeados na lista dos apóstolos escolhidos por Jesus. Pedro, Tiago e João são as grandes estrelas dos evangelhos. Só o evangelho de João desconsidera Tiago e João, referindo-os apenas como filhos de Zebedeu, no último capítulo, que é claramente um acrescento. Judas é o vilão, ou apenas anti-herói. É aquele que trai Jesus, mas ironicamente tem um papel fundamental na crucificação de Jesus, que é o evento principal do cristianismo. No Evangelho de João não existe a distinção entre apóstolos e outros discípulos. Todos os seguidores são chamados discípulos. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam: Ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está com Belzebu, pelo príncipe dos demónios é que ele expulsa demónios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim.
De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfémias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com um espírito imundo. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor, e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã e a minha mãe. O narrador coloca em cena familiares de Jesus, mas Jesus diz que a sua família são os que o seguem. O ensinamento do autor de Marcos era que os crentes teriam, se fosse necessário, de renunciar à sua família. O autor não estava aqui a fazer um apontamento biográfico sobre Jesus. Tal como Paulo nas suas cartas, o autor de Marcos sublinha a ideia de parentesco na fé.